mas na igreja de Deus, na igreja de Jesus Cristo, no Brasil, a igreja do nosso tempo. E eu gostaria de falar sobre isso com os irmãos nessa noite. Para tanto, peço que os irmãos abram as Bíblias em Jeremias, capítulo 2, verso 13. Os irmãos conseguem me escutar? Porque dá para ouvir aí? Show de bola. Eu acho que para mim está bom. Também estava meio dando eco aqui, mas ficou legal. Jeremias é um livro do Velho Testamento, Jeremias capítulo 2, verso 13. Logo depois aí de Isaías. Todos encontraram? Diz assim o texto: porque o meu povo cometeu 2 delitos. Eles me abandonaram a fonte de águas vivas e cavaram para si cisternas furadas, que não retêm água. Vamos orar. Altíssimo, todo-poderoso Deus, suplica ao Senhor nessa noite que Teu Espírito se mova em nosso meio, através de nós, que Tua palavra prevaleça em nosso coração, e saiamos daqui com a motivação de realizar o Teu querer, e tomados, preenchidos pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Irmãos, Jeremias, profeta, que profetizou, declarou a verdade de Deus, num tempo muito difícil do povo de Israel, porque foi um tempo onde Israel estava para ser levado cativo a Babilônia. O que é ser levado cativo, pastor? Estava para ser levado preso por um outro povo, cruel, bárbaro. O povo da Babilônia era um povo que arruinava os povos ao qual eles tomavam e levavam presos como escravos. E o profeta Jeremias começa a profetizar num tempo onde o povo de Israel, que é o povo de Deus, estava próximo a ser levado desta maneira, escravo pelo povo da Babilônia. E Deus diz para Jeremias: Jeremias, profetiza isso mesmo, diz isso mesmo, porque é isso que vai acontecer. Fala ao povo de Israel, ao meu povo, que eles vão ser levados preso, cativo pela Babilônia, porque eles pecaram contra mim. E o povo de Israel adorou aquela profecia, gostou muito. Não gostou, né, queridos? Quem vai gostar de ouvir uma profecia dessa? Você vai ser preso. Ninguém. O povo de Israel também não gostou. Por isso que Jeremias profetizou sozinho. Nem os profetas estavam com ele, nem os sacerdotes estavam com ele, nem os governantes estavam com ele. Ele estava literalmente só. Se você ler os versículos anteriores, os posteriores desse capítulo, você vai perceber isso. Verso 8, por exemplo: os sacerdotes não ligavam mais para o Senhor, os doutores da lei não conheciam mais o Senhor, os governantes se rebelaram e até outros profetas profetizavam em nome de Baal. Ou seja, estava um caos espiritual no povo de Israel naquele tempo. E Deus chama Jeremias para profetizar nesse tempo, dizendo: vocês vão ser levados cativos de fato. E chega no verso 13, o profeta diz da parte de Deus, declara a verdade de Deus, é usado por Deus, e Deus fala através do profeta dizendo: porque o meu povo cometeu 2 delitos. O meu povo está com 2 problemas. E então, eu gostaria de tratar com os irmãos num primeiro ponto, que é: Deus não está falando para um povo qualquer, Deus não está falando para pessoas que não o conheciam, Deus não está falando para pessoas que estão hoje, não é? Trazendo para os dias de hoje, fora da igreja. Deus não está aqui nesse texto dizendo
declarando uma verdade para alguém que nunca teve uma experiência com a palavra de Deus. Porque Deus diz: o meu povo. O povo que tem identidade comigo, o povo que eu escolhi, o povo que eu elegi, o povo que eu trouxe para ser meu, o meu povo, o povo de Israel. Então ele está dizendo uma palavra para aqueles que são considerados o povo de Deus, porque Deus diz: o meu povo. Não é o povo de Sodoma, também não é o povo de Gomorra, também não é o povo, da Síria. É o meu povo, Deus está dizendo. Também não é o povo de Baal. Não, Deus está dizendo: é o meu povo. E meus irmãos, qual é o povo de Deus no dia de hoje? O povo de Deus no dia de hoje é a igreja de Deus, amém? Porque nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo chamado por Deus, escolhido. Por isso Pedro vai dizer no capítulo 2, no verso 9, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, comprado, nação santa. É a igreja de Deus, poderosa. Somos nós. Isso significa também que nós podemos chegar a um ponto, quando eu digo nós, eu digo igreja de modo geral, e sobretudo igreja brasileira, nós podemos chegar a um ponto de ouvir também palavras como estas. Porque não é uma palavra dirigida naquele tempo para um povo que não conhecia a Deus. E meus irmãos, baseado na leitura espiritual que nós fazemos, e eu particularmente faço, do nosso tempo, sobretudo da espiritualidade e da igreja evangélica no Brasil, eu quero dizer que é de se preocupar, porque o que nós vemos é o que o texto diz. Muitos profetas profetizam em nome de outros deuses. Muitos governantes não ligam mais para, muitos governantes que eu digo de igreja, do povo de Deus, não ligam mais para o povo, só querem saber disso daqui. Basta você clicar na televisão e ver esses programas todos, a maioria deles, né? Um monte de lixo que se chama evangélico, mas que na verdade, desculpe falar, tem pouco de Bíblia Sagrada. E se a gente for percorrer a igreja, a gente vai perceber que em muitas igrejas e muitos evangélicos estão se tornando mais nominais do que evangélicos cristãos de fato. Parece que se tornou um modismo dizer que é evangélico no Brasil hoje em dia. Por isso que eu digo que no caminho que nós estamos, nós precisamos nos preocupar. Por isso que eu intitulo essa mensagem como avivamento. Nós precisamos. Avivamento. Nós precisamos. Avivamento. Nós precisamos querer. Nós precisamos desejar com todo o coração. Nós precisamos ansiar. Meus irmãos, nós precisamos de uma mudança no evangelicalismo no Brasil, no modo de ser crente, no modo de ser cristão. É mais do que não xingar palavrão e parar de falar mentira e parar de fumar e beber. É mais do que isso, irmãos. Eu fui num casamento outro dia, de um parente meu, ele é de uma igreja que eu não vou dizer o nome, ela, não é? E eu estava no casamento, e após o casamento, aí o pastor pregou lá e tal, o pastor pregou a mensagem, foi aquela cerimônia, não é? E depois do casamento foi a parte da festa, no local mesmo, aí já tirou o púlpito, aí já tirou as outras coisas, aí chegou a mesa para cá, arrastou outra mesa para lá, e já ligou o som, né? E começou, meus irmãos, igual o baile. Eu fiquei assustado, eu vou ter que ir embora daqui, não dá para eu ficar nesse lugar. E começou a sair a fumacinha e músicas pagãs,
Porque é música pagã, irmão, sinceramente. Música que não honra a Deus, que não glorifica a Deus, que não exalta a Deus. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. E começou lá. Aparentemente está tudo normal, e eu olho para um, olho para outro, está todo mundo achando aquela coisa normal. Eu disse, não é possível que só eu que estou vendo o que estou vendo. Não é possível que só eu sou diferente. Realmente não sou só eu, existem outros que também não aceitam esse tipo de coisa. E, irmãos, nós precisamos nos mover. Avivamento, nós precisamos. Acontece em nossas igrejas. Vamos prosseguir com o texto. Deus diz, o meu povo cometeu 2 delitos. Vamos falar do primeiro delito. Eles me abandonaram. A mim, a fonte de águas vivas. Eles me deixaram. Eu, que sou a fonte de águas vivas, Deus diz. Meus irmãos, na Escritura Sagrada nós vemos várias analogias acerca do Espírito Santo. Nós vemos o Espírito Santo como pomba, outras vezes como mostrado como ar, como vento, não é? O vento sopra onde quer, assim é meu Espírito. Nós vemos também o Espírito Santo analogia do fogo. E nós vemos também o Espírito Santo na Escritura Sagrada sendo demonstrado na analogia da água. E quando na Escritura Sagrada trata a respeito de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, fazendo analogia com a água, é porque a água representa uma necessidade vital. Nós somos constituídos, na nossa maior parte do corpo, de quê, meus irmãos? De água. Uma pessoa pode passar dias sem comer, mas se ela passar dias sem beber, ela morre. A não ser que ela faça um jejum milagroso, como o caso de Moisés e Jesus e outros. Mas naturalmente ela morre, porque uma água é uma necessidade de vida. Por isso Jesus disse para a mulher samaritana, você vai beber dessa água e você vai tornar a bebê-la, mas se você beber da água que eu lhe der, esta água que eu lhe der vai fluir dentro de você um rio de água viva, que vai jorrar até a eternidade. Então, quando a Bíblia Sagrada fala de Deus como fonte de águas vivas, é porque Ele é a fonte da vida, Ele é aquele que pode te dar vida, Ele é vida para a sua alma, o Espírito Santo de Deus é vida para a sua alma, não é vida para a sua carne, meus irmãos, não é vida para o seu desejo, para o seu ego, é vida para a sua alma, para o seu interior, para o âmago do seu ser. Por isso o salmista diz, se eu não me engano, o Salmo 42, como o servo clama pelas águas, assim suspira por ti, ó Deus meu, a minha alma. Assim suspira a minha alma por ti, ó Rei meu e Deus meu, assim como a corça, como o servo suspira pelas águas, como o servo, como a corça suspira pelas águas. Ele sai gritando desesperadamente, apaixonadamente, em busca da água, porque ele está com sede. Meus irmãos, nós não sabemos o que é sede, nós não temos conhecimento do que é sede. Provavelmente você já viu um filme que mostra a realidade do deserto. Eu quero dizer que quem vive no deserto sabe o que é sede. Provavelmente você já também, nesses filmes aí de deserto, né, que aparecem em deserto, você já viu uma pessoa que depois de muito caminhar no deserto, ela começa a ver miragens, né? Ela já não sabe mais o que está vendo. E parece que ela está vendo um rio adiante, né, ou uma água, ou um oásis. Por quê? O desejo dela é tanto pela água, que ela já está ficando meio alucinada, né? Já está meio vendo miragem, estou vendo coisas. Porque ela está ansiando, desejando água, isso é ter sede. Eu quero dizer para os irmãos,
que nós precisamos ter sede de Deus. Que nós precisamos ter sede do Espírito Santo de Deus. Porque Deus é a fonte de águas vivas. Como a corça suspira pelas águas, assim suspira por ti, ó Rei meu e Deus meu. Meus irmãos, nós temos ansiado por Deus, nós temos desejado Deus desesperadamente, nós temos tido sede de Deus. Ah, pastor, eu tenho. Ótimo. Como nós podemos evidenciar isso? Eu quero dizer, quem tem sede de Deus, quer passar tempo com Deus. Aí a pergunta vem, quanto nós oramos? Como está a nossa vida de oração? Quanto tempo nós temos investido em falar com o Pai, em falar com Deus, em buscar do Espírito Santo de Deus em nossa vida? Pastor, eu oro antes de dormir. Eu oro também quando acordo. Que bom, ainda bem, né? Mas, meus irmãos, é pouco. Alguém vai dizer, pastor, eu oro meia hora. Ótimo. Outro vai dizer, eu oro 1 hora. E alguém já está pensando, 1 hora orando? Como vai ter tanto assunto assim? Aí vem outra pergunta. Se nós não temos assunto com Deus, é porque nós não o conhecemos. Porque se você tem um amigo, você gosta de passar tempo com ele. E aí passa 1 hora, passa 2, passa 3, você nem vê a hora passando, sabe por quê? Porque você está gostando daquela relação. Não é verdade? Isso eu estou falando de um amigo. Imagina de um namorado, ou de uma namorada, né? Noivo, ou um recém-namorado. Vamos pegar um casalzinho apaixonado, né? Como que ele fica? Liga toda hora, né, com esse negócio de celular. Ele está no Facebook e está lá mandando alguma coisa. Aí abre na internet e só quer saber dele. Aí coloca lá uma foto dos dois juntos. Porque está apaixonado, meu irmão. Aí a questão é, como nós estamos com Deus? Nós temos desejado Deus também? Nós temos nos apaixonado pelo Espírito Santo de Deus? Nós temos investido tempo em estar com Deus? Deus diz, o meu povo cometeu 2 delitos, e o primeiro deles, eles me abandonaram. Eu que sou a fonte de águas vivas. Meus irmãos, tem muita gente dentro da igreja que já abandonou o Senhor faz tempo. Porque só vem à igreja, mas vida com Deus não tem mais. Avivamento, nós precisamos. Avivamento, nós precisamos, irmãos. Avivamento, nós precisamos. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos orar, Senhor, envia o Teu Espírito sobre nós. Senhor, faz jorrar água viva do nosso interior. Senhor, preenche com Teu Espírito meu coração. Senhor, enche a minha alma com Teu Espírito. Nós precisamos orar, enche-me com Teu Espírito, Senhor. Não é isso que o apóstolo diz? Enchei-vos do... Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, um enchimento constante, uma busca constante. Precisamos do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é a fonte de águas vivas. Ele é que te dá vida na alma. Esse é o milagre, meus irmãos. Um avivamento do Senhor em nosso tempo, em nosso meio, em nossos dias, em nossas igrejas, no nosso Brasil. Não esses movimentos loucos que a gente vê por aí, com intitulamento de avivamento, que de avivamento não tem nada. Deus diz, o meu povo me abandonou, a mim, a fonte de águas vivas. Mas o texto continua dizendo, e eles cavaram para si cisternas
que são furadas, que não retêm água. Meus irmãos, o que é uma cisterna? Em algumas versões está, eles cavaram para si cisternas rotas, é o mesmo que furadas. O que é cisternas? Em algumas versões pode estar poço, porque é um poço. Cisterna é um poço. E o texto está dizendo, Deus está utilizando essa analogia do poço, que era bem comum naquela época, da cisterna, que era bem comum. Deus está dizendo, o meu povo cavou para si cisternas, cavou para si mesmo poços, mas poços que estão furados, rachados. Por isso eles não conseguem reter água, porque ao passo que são preenchidos com a água do Espírito, essa água se esvai pelas rachaduras, pelos furos, pelas brechas, pelos buracos que há nos poços, nas cisternas. Então eu derramo do meu Espírito, Deus diz, eu derramo da água do Espírito, mas eles não conseguem reter essa água, porque seus poços que eles cavaram para si mesmos estão furados. Meus irmãos, o que são poços furados? Pecado. Muitos têm cavado para si poços na sua alma, e cavado poços nas suas almas, e tem pecado. Essa é a brecha, essa é a rachadura, este é o furo, porque o Espírito Santo de Deus não coabita com o pecado, e onde há pecado, ele não fica. Essas brechas nos poços, pecado, meus irmãos, pecado na alma, o Espírito Santo não toma por completo. O Espírito Santo não toma com poder e glória se tem pecado. Eles cavaram para si cisternas furadas. Meus irmãos, pecado, nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos deixar o pecado, nós precisamos limpar as brechas, nós precisamos consertar os furos que estão nas nossas almas, porque o pecado, meu irmão, o pecado, ele pedrifica, e ao passo que nós nos acostumamos com ele se enraiza, e parece que não é mais pecado, porque parece se tornar algo comum. Mas o pecado corrói a alma até os ossos. Por isso o salmista diz que os ossos deles estavam corroendo quando ele se lembrava do seu pecado. Meus irmãos, nós não devemos, nós não podemos olhar o pecado e achar que está tudo bem. Nós não podemos perceber o pecado em nossas vidas e achar que não tem problema. Eu vou orar rapidinho aqui, está tudo certo. Vou continuar indo na igreja, dou meu dízimo, estou ali. Não, meus irmãos. Pecado é a semente de Satanás na sua alma. E essa semente corrói você de modo tão poderoso que você não consegue absorver a água do Espírito Santo de Deus. Por isso não há avivamento. O que diz Jesus sobre a parábola do semeador? Que o semeador saiu a semear, e a semente é a palavra. E ao passo que ele semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. E veio Satanás, que é o pássaro, e roubou a semente, roubou a palavra. Pecado. Diz mais o texto, que uma parte caiu entre pedras, e não tinha raiz. Por que não tinha raiz? Coração petrificado, pecado. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e cresceu, mas os espinhos sufocaram os cuidados desta vida, diz o texto. Pecado.
Só uma parte caiu em boa terra. Qual é a boa terra? Coração limpo, purificado. Por isso o salmista diz, Salmo 119, se eu não estou enganado, guardarei a palavra no meu, para não pecar contra ti. Porque a palavra limpa, purifica, a água purifica. Sabe o que acontece? Muita gente está com lama no coração, lama na alma, por causa do pecado. Não é água pura, não é água do Espírito Santo, é lama. Pastor, o que eu faço? Arrependimento. Arrependimento. Meus irmãos, Deus quer fazer um movimento em nossas vidas. Deus quer fazer um movimento, um agir poderoso em nosso meio. E quando eu digo em nosso meio, eu quero dizer a igreja de modo geral, não só aqui, mas a igreja a qual nós vemos no Brasil. As igrejas batistas. Mas nós, muitas vezes, temos relevado pecado. Nós, muitas vezes, temos visto com descaso a obra do reino. Nós olhamos para o homossexualismo na tela das televisões em nossa casa e nós achamos que está tudo bem. E a gente continua assistindo aquela mesma novela. Eu não, graças a Deus, porque eu não vejo essas coisas. Mas a gente acha que está tudo bem. Continua, aperta lá o botão e continua vendo aquele treco. Meu irmão, é porta do inferno na sala da sua casa, desculpa dizer isso. Um homossexual se beijando na tela da sua televisão, na sala da sua casa, é o inferno. Pecado, pecado, pecado. Se a gente não se assusta com o pecado, logo, logo nós nos acostumamos com ele. E sabe o que acontece? Não conseguimos reter a água do Espírito. Avivamento, nós precisamos. Avivamento, nós precisamos. Avivamento, meus irmãos, nós precisamos. O mover do Espírito Santo em nossa vida, o poder do Espírito Santo em nosso meio. Ao ponto de você se levantar da sua cama de manhã cedo e perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor quer de mim nesse dia? Espírito Santo de Deus, fala comigo. Pastor, isso é possível? Claro que isso é possível, porque o Espírito Santo quer te mover o tempo todo, porque o Espírito Santo é como o vento, você não sabe para onde ele vem nem para onde ele vai. As pessoas vão olhar para você e não vão te entender. Quando você é guiado pelo Espírito, o mundo não te entende, meu irmão. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo de Deus, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Deus quer nos fazer homens e mulheres espirituais, que prezam pelo Espírito Santo de Deus, vivência de Escritura Sagrada. Meus irmãos, estou caminhando para o fim. Compartilho a história de Dwight Lyman Moody. Certa vez ele ouviu um pregador num grande auditório, ele estava sentado e o pregador estava dizendo: o mundo está para conhecer, o mundo está para ver o que Deus vai fazer quando 10 homens, somente 10 homens se levantarem, entregarem suas vidas por completo a Deus e fizerem somente aquilo que Deus exige, o que Deus quer. E o Moody estava ouvindo aquele sermão, aquele pregador, e ele se levantou naquele dia e disse: eu vou ser um deles. Deus quer 10, ele já encontrou um. E Moody disse: eu vou ser um deles. E Moody saiu daquele auditório e foi para a sua casa e continuou a sua vida. Iniciou um trabalho com escola bíblica e continuou trabalhando na igreja e se tornou o maior avivalista dos Estados Unidos no seu tempo. Um homem que levou milhares de pessoas
aos pés de Jesus Cristo. Certa vez ele estava passando perto de uma loja de sapatos. Ele precisava comprar um sapato. E ele saiu de casa: Deus, eu preciso de um sapato. E Deus disse para ele: pois sai para comprar um sapato. E ele saiu. E ele ia caminhando pelas calçadas, pelas ruas, e eu vou entrar aqui, Deus dizia para ele: não entra aqui. E ele ia caminhando mais um pouco, e Deus dizia para ele: não entra aqui também. Até que ele chegou de frente de uma loja, e Deus disse para ele: é essa loja que eu quero que você compre o sapato. Ele entrou naquela loja e começou a ver o sapato que ele queria, para comprar o sapato. E ao passo que ele então experimentava, via as questões do sapato, o atendente estava com ele, e ao passo que ele comprava o sapato, ele falava a respeito do evangelho com aquele atendente. E ao passo que ele falava do evangelho com aquele atendente, aquele atendente ouvindo do evangelho e abrindo o seu coração, e até que, quando ele acabou de comprar o sapato, aquele atendente estava aos pés de Jesus Cristo, entregando sua vida a Jesus Cristo. Ele só saiu para comprar sapato. Mas ele perguntou a Deus: Deus, Espírito Santo, me mostra onde, me mostra o que o Senhor quer que eu faça, me mostra o lugar, porque eu quero fazer a tua vontade. Pastor, eu não consigo ouvir. Se você não consegue ouvir, você precisa desejar ouvir. Pastor, como eu vou ser dirigido por Deus? Eu não tenho esse tipo de experiência. Pois queira querer, por desejo de ter esse tipo de experiência, porque o Espírito Santo é assim. Não foi assim com Paulo? Paulo estava num lugar desejando ir para uma terra, mas de noite ele ia para aquela terra, mas o Espírito Santo chegou para ele e disse: não, eu não quero que você vá para lá, eu quero que você vá para Macedônia. Mas ele era Paulo, mas eu te dei o exemplo também de Mude. Eu posso te dar outros exemplos, de pessoas igual nós, de carne e osso também, que são pecadores, mas que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, quando o avivamento acontece, nós somos movidos pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo passa a nos dirigir, e aí sabe o que acontece? Vidas passam a se converter, ao passo que nós pregamos o Evangelho. Porque ao passo que o Espírito Santo preenche nossa alma, preenche nosso coração, nós começamos a desejar as coisas do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo deseja almas aos seus pés. O meu povo cometeu 2 delitos, diz o Senhor. Eles me abandonaram, a fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas furadas. Meus irmãos, eu tenho um desafio para vocês nessa noite. Você também, que não tem uma experiência com Jesus Cristo, eu também tenho um desafio para você, da parte de Deus. Vamos clamar pelo avivamento em nossos dias. Vamos clamar pela descida do Espírito Santo em nosso meio. Vamos clamar pelo enchimento de Deus em nossa alma, em nosso coração. Vamos desejar isso e vamos caminhar em direção a isso. Arrependimento. Se você está pensando em ir agora, naquilo que você tem percebido, sentido, que você precisa abrir mão, você precisa confessar. Eu tenho pensado dessa maneira, eu tenho sentido assim, eu tenho sentido que eu tenho me acostumado com o pecado. Talvez você não esteja num pecado, porque às vezes a gente pensa: pecado é adulterar. Pecado é falar palavrão. Não, meus irmãos. Sabe o que é pecado? É você fazer o que você quer e não fazer o que Deus quer. Sabe o que é pecado? Tudo aquilo que desagrada a Deus. Isso significa que se você coloca algo na frente de Deus, você já está contra Ele. Por isso Deus pediu a Abraão o seu Isaque. Porque Deus sabia: Abraão logo vai colocar Isaque na minha frente. E isso é pecado. Pastor, isso também é pecado? Pecado, meus irmãos. Brecha. O Espírito Santo não enche. Por isso, nós precisamos nos derramar na presença de Deus. Nos derramar, confessando os nossos pecados. Chorar, meus irmãos. Arrependidos e clamar: Espírito Santo de Deus, enche a minha alma.
enche o meu coração, aviva, aviva e aviva e aviva. Faz nascer novamente o primeiro amor, como diz a música, ressuscita-me, ressuscita-me, ressuscita-me a minha vida espiritual. Faz um milagre poderoso em mim. Ressuscita a minha alma. Ressuscita a chama, o fogo do Espírito Santo. E enche-me por completo. Lembro de uma música antiga, talvez alguns aqui se lembrem. Não vou cantar porque eu não consigo. Não tenho habilidade para isso. Mas a música diz assim: Espírito enche a minha vida. Espírito enche a minha vida. Espírito enche a minha vida. Essa mesmo, Cacá. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Como ela continua? Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Esse é meu clamor nessa noite. Tem sido meu clamor. Quero desafiar você a não cantar essa música, mas a clamar as palavras dessa música. Espírito enche a minha vida. Espírito enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o meu ser. Enche-me, enche-me. Eu quero levantar minhas mãos e em louvor te adorar. Eu quero meu coração derramar diante do seu altar. Eu quero derramar minha alma. Eu quero confessar meus pecados. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero um avivamento. Avivamento. Nós precisamos. Se você ouviu Deus falar com você, eu não quero que você fique emocionado, ainda que a emoção faça parte desse momento. Eu desafio você, mas se você ouviu a voz de Deus, a dar uma resposta à voz de Deus, a dar uma resposta à palavra de Deus que você entende que é para você. Eu desafio você a orar junto comigo. Baixe sua cabeça nesse momento. Nós vamos orar. E se você quer orar junto comigo, eu quero desafiar você a se colocar de joelhos. E eu também me colocarei. E nós vamos clamar pelo Espírito Santo. E se você desejar, você pode vir à frente, colocar seus joelhos à frente, diante do altar do Senhor, dizendo: eu quero derramar o meu coração no altar do Senhor. Eu quero derramar a minha alma no altar do Senhor. Eu quero mais do teu Espírito Santo. Eu quero mais do Senhor. Ó Espírito de Deus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Tua igreja está aqui, tua noiva querida, teu povo reunido. Nós estamos aqui nessa noite para louvar e bendizer o teu nome. Mas, Senhor, eu clamo a ti, enche a minha alma com teu Espírito Santo, Deus. Preenche do teu Espírito Santo, Deus, cada compartimento do meu coração, cada compartimento da minha mente, cada compartimento da minha alma. Deus, Espírito Santo de Deus, que a água do teu Espírito me invada por completo, assim como eu rogo também pelos teus filhos, pela tua noiva que está de joelhos nessa noite, Senhor. E nós clamamos: Espírito Santo de Deus, enche-nos. Enche-nos, Espírito Santo de Deus. Nós queremos o coração derramar no altar do Senhor. Ó Deus, perdoa os meus pecados. Ó Deus, ó Deus,
Oh Deus, eu me arrependo, Senhor. Eu não quero olhar as injustiças do mundo e achar que isso é normal. Oh Deus, eu não quero ver os pecados, a imoralidade, a desgraça à minha volta e achar que está tudo bem. Não está tudo bem, Senhor. Eu não quero olhar para o mundo com tantos genocídios acontecendo, com tanta maldade. Oh Deus, perdoa, Senhor. Perdoa as minhas fraquezas, Senhor. Oh Deus, perdoa-nos. Perdoa o teu povo, Senhor. Perdoa cada um que nessa noite também confessa suas culpas ao Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, produz um arrependimento sincero em cada coração, Senhor. Oh Deus, produz compreensão de pecado em nossas vidas, em nossos corações, Senhor. Senhor, Senhor, nós precisamos de Ti, Deus. Nós não queremos Te abandonar, porque nós sabemos que o Senhor é a fonte de águas vivas, e nós queremos vida na nossa alma, nós queremos vida do Teu Espírito, Deus. Nós queremos que flua rios de água viva no nosso interior. Nós queremos ser arautos do Senhor, nós queremos o avivamento do Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós oramos ao Senhor nesse momento, nós nos derramamos ao Senhor nesse momento, entregamos nossa vida ao Senhor, ó Deus. Aquele nessa noite que está entregando sua vida ao Senhor, toma, Senhor, toma e faz um vaso novo, e enche com Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, porque a Tua morte na cruz e a Sua ressurreição nos possibilita isso, ser cheios do Teu Espírito, e é isso que desejamos, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, Senhor. Irmãos, Deus os abençoe. Dá um abraço no seu irmão aí. Diga, nós queremos caminhar junto nisso, em nome de Jesus. Pode abraçar seu irmão. Diga, eu quero que você seja cheio do Espírito. Me ajuda a ser cheio do Espírito também, em nome de Jesus. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que
és formoso. Glória a Deus. Derrama, Deus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Paizinho, que Deus possa dar, né, a cada um uma semana abençoada, uma semana realmente na presença do Senhor Jesus. Que Deus possa estar cuidando da igreja nesta semana e que seja uma semana tremendamente abençoadora. O pastor vai dar a bênção apostólica. Vamos orar. Que a graça do poderoso Deus e o amor de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com o povo do Senhor reunido neste lugar e também com o povo de Deus reunido na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, em toda a América. Seja com o povo do Senhor reunido em todo lugar, para a glória do Senhor. Amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.